Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos. Sejam bem-vindos aqui. Professor Rodrigo aqui, Geografia, nossa parte 2, nosso capítulo 9, Ásia, Espaço Econômico, né? No vídeo passado nós falamos aí sobre alguns aspectos econômicos da Ásia Ocidental. A gente vai continuar falando agora sobre a economia, indústria, comércio, agricultura de outras regiões da Ásia, certo? Então pego o livro de vocês e vamos lá a partir da nossa página. A partir lá da nossa página 41, vamos marcando aí as partes que eu deixei de fato para vocês. Outros que vocês acharem necessários, fazer algumas anotações ali que vocês acharem importantes e interessantes. Certo? Então vamos começar aqui falando sobre alguns países, né, e aspectos econômicos dele. Começamos pela Turquia, né, a Turquia que é um país bicontinental, com parte na Europa e parte na Ásia, só que a maior parte fica na Ásia, né? Mais de 90% do território turco fica na Ásia. É um membro da OTAN, né? Que uma aliança militar que vocês já estudaram na história, né? Que foi formada lá durante a Guerra Fria pelos Estados Unidos e seus aliados, né? E a Turquia entrou nessa aliança muito também por conta da sua posição estratégica, por estar ali entre a Europa e a Ásia, entre o Oriente Médio ali, próximo à Rússia, né? O país é um grande exportador de alimentos, cereais como trigo, cevada, né? Beterraba também, uva, outros alimentos, e é um importante centro industrial, né? Ali na região, até por conta de ser muito ricas em ter um solo muito rico em recursos, ferro, carvão mineral, cobre, né? O país vem ao longo de alguns anos tentando fazer parte da União Europeia, né? O intuito de conseguir vantagens, questões que o bloco econômico da União Europeia que a gente viu no mês passado tem a oferecer, né? Porém, questões internas como problemas que acontecem como violações dos direitos humanos, violações da democracia e agressões a minorias étnicas acabam impedindo com que esse país acabe entrando e se juntando à União Europeia. Temos também aqui Israel que é um país pequeno, mas que é um grande produtor de alimentos, mesmo estando em uma região muito árida ali do deserto de Negev, uma das regiões mais áridas do mundo, né? Isso o país consegue essa grande produção agrícola muito por conta de técnicas atualmente avançadas de irrigação, né? O Israel faz a dessalinização de águas do mar, tanto do mar Mediterrâneo quanto do mar da Galileia, e consegue produzir muitos alimentos, né? O país também é o país mais industrializado aí do Oriente Médio, aí os países mais industrializados da Ásia também, com destaque para a indústria armamentista, que é muito forte no país. Outros setores de destaque da economia israelense são a pesca, tanto no mar Mediterrâneo quanto no próprio mar da Galileia, e também a criação de animais, rebanhos, ovelhas, bois, né, por tudo nas regiões aí do país. Temos também, agora falando sobre a Ásia Meridional. A Ásia Meridional é interessante porque é uma das regiões mais populosas do planeta, né, uma população que cresceu bastante, principalmente a partir de 1950, 1960, né? E mesmo assim a gente tem uma população que trabalha bastante com atividades agropecuárias, né? Cultivo de lavouras, né? Criação de animais. E que a partir dos anos 1950 a gente teve aí uma mecanização do campo, né? E também por conta da distribuição irregular das terras, fez com que várias pessoas saíssem da cidade, saíssem do campo e fossem para as cidades, né? O que levou a um crescimento gigantesco da urbanização e acabou que incentivando uma industrialização e o crescimento do setor de comércio e serviços nessa região, né, da Ásia, em vários países aí da Ásia Meridional. A gente vai começar falando aí sobre o Sri Lanka,
Sri Lanka é um país pequeno ali na costa da Índia, né? É um país que tem um passado recente bem conturbado, cheio de conflitos, né? Muitos ligados aos movimentos separatistas tamil, né? Ali no norte do país. A gente tem na agricultura do Sri Lanka uma atividade bem desenvolvida, até por conta das condições climáticas da região, né? Já tem uma abundância muito boa de chuvas, né? Que favorece o cultivo principalmente de arroz e chá. Emprega muitas pessoas no pequeno país aí. O setor industrial vem crescendo bastante, principalmente por conta de investimentos vindos da Coreia do Sul, do Japão, da China, que vem fazendo ali, criando várias indústrias no país da Ásia Meridional aí. Temos o Irã, que é uma república teocrática, um país que, mesmo sendo um presidente, quem manda é o Ayatollah, um alto líder religioso xiita. A economia iraniana gira muito em torno da exploração do petróleo, né? O país que tem vários atritos, vários conflitos com a comunidade internacional e que sofre sanções, principalmente dos Estados Unidos, há alguns anos, por conta de acusações de que o país acaba apoiando o terrorismo, atividades terroristas internacionais. Então, os Estados Unidos, a partir dessa acusação aí, criou um bloqueio, sanções econômicas que fizeram com que o parque industrial iraniano fosse tornando cada vez mais antiquado, menos moderno e afetou muito a economia do país, né? O Irã vem passando por algumas reformas para polícia social para tentar modernizar o país, né? Reformas da área mais moderada do partido, do governo, né? Que buscam desenvolver o país e aproximar ele com outros países do Oriente, do Ocidente, principalmente, aproximação com países da União Europeia, né? Com os países como o Japão também. A gente tem essa aproximação aí da economia iraniana. A gente chega também no Afeganistão. O Afeganistão tem um apelido simbólico aí, que é o cemitério de impérios, porque ao longo dos últimos 2.500 anos, vários impérios tentaram conquistar aí a região, né, e tiveram várias dificuldades ou ficaram pouco tempo, né? Alexandre o Grande da Macedônia, o próprio Império Persa, os mongóis, né, o Império Britânico depois, por conta dessa posição estratégica ali no centro da Ásia, por onde passavam, na época, por muitos milênios, as principais rotas comerciais entre Ásia e Europa, e que atualmente é uma importante passagem de gasodutos ali ligando somente a Rússia ao Oceano Índico ali, né? Foi ocupado recentemente, em 1979 a 1989, pela União Soviética durante a Guerra Fria, que tentava ter o controle ali da região somente para conseguir construir vários gasodutos ali ligando a sua produção de petróleo e gás ao Oceano Índico. A partir de 2001, após os ataques de 11 de setembro, os Estados Unidos acabou invadindo e bombardeando o país junto com os seus aliados, né? Com a acusação de que o país e o governo, principalmente o governo afegão, apoiava, recobertava a Al-Qaeda e o Osama Bin Laden, responsável pelo ataque de 11 de setembro, e destruiu as Torres Gêmeas lá em Nova York, né? O Afeganistão hoje, por conta desses vários problemas, é um dos países mais pobres do mundo, um dos mais pobres da Ásia, né? E a maior parte de sua economia gira em torno ali da agricultura de subsistência e criação de animais de forma pastoril, né? E a pouca indústria que existe é muito fraca, e a principal aí é a indústria têxtil, a indústria de produção de roupas, né? A gente chega à Índia, que é um país que tem grande parte da sua população, principalmente a mais pobre, ligadas a atividades agrícolas, né? Seja cultura de subsistências e grandes lavouras de chá. A gente teve uma revolução verde que
que também aconteceu aqui nas Américas, que a gente começou a ter vários investimentos, o uso na agricultura de tratores, de vários fertilizantes que fizeram com que a produção de alimentos crescesse. Na Índia também foi importante, porque a Índia é um dos países mais populosos do mundo. Então, e esse crescimento foi importante, né? Principais gêneros agrícolas aí, o chá, arroz, trigo, algodão, milho, né? Cresceram bastante, porém, mesmo com toda essa população, ou com essa produção de alimentos, a Índia é um país muito desigual, né? Então, grande parte da população não tem acesso a esses produtos, né? E acabam não tendo o necessário para ter uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada, né? São pessoas subnutridas. Aí a gente tem ali outros índices ali que mostram essa disparidade na Índia, né? A Índia, ela se desenvolveu bastante, né? Como um grande parque industrial, principalmente em grandes cidades, né? Como Mumbai, Calcutá, Delhi, né? Indústrias como a alimentícia, a têxtil, a mecânica, a química, e atualmente a Índia vem se tornando um importante polo da indústria da informática e também aeroespacial. A Índia vem construindo vários satélites e lançando eles no espaço, né? A Índia também ela é conhecida por sua indústria cinematográfica, por produzir vários filmes na região ali de Mumbai, né, a chamada Bollywood, né, onde você tem várias produções artísticas aí do país. O turismo é outra importante fonte de renda para o país, né? Quase 18 milhões de pessoas visitaram a Índia em 2018 para conhecer tanto as belezas naturais do território indiano quanto a diversidade cultural, né? A gente, os principais cartões postais aí da Índia, o Taj Mahal, né? Ali perto de Delhi, 220 km da capital da Índia,